Permanecer em uma relação tóxica por muito tempo tem muito a ver com a sua infância. A forma como você foi criada e desenvolvida pela sua família, pelos seus cuidadores, pelos seus pais, vai definir o seu hoje. Pode ser que não defina o seu amanhã, tudo depende do quanto você se esforçar para o seu amanhã ser diferente. Mas o seu hoje, as suas escolhas estão baseadas sim na sua infância. Se os seus pais eram amorosos, te amparavam, te acolhiam, te oferecia muito toque, muito carinho, sabe? Nos momentos que você mais precisou, eles estavam te passando todas as informações, te deixando ali bem amparada, a sua identidade ela é fortalecida e você tem noção do certo e do errado. Atendo muitas mulheres passando por situações de relacionamentos tóxicos, onde elas não têm a mínima ideia que aquilo ali é tóxico. Ela não sabe que aquele comportamento é um comportamento. Aprendeu apenas a olhar, mas ele tá assim porque ele tá nervoso, ele tá assim porque o pai dele não ensinou, ele tá assim porque é um dia mau. Justificar, aprende apenas a justificar os comportamentos dele, ao invés de analisar e dizer, não, isso é errado, eu não posso tolerar isso, eu não aceito esse comportamento. E muitas vezes a mulher até faz isso, eu não aceito isso, não fala isso comigo, não me trata dessa maneira, joga na mesa mesmo que eu não estou aceitando esse comportamento, mas mesmo assim continua. Fomos ensinadas como sociedade aqui no nosso país de que nós temos que tolerar todo tipo de comportamento tóxico, nós temos que dar a outra face, e andar mais uma milha e continuar aceitando o inaceitável, como se fosse algo normal. Relacionamentos tóxicos são aqueles que provocam dores de todas as formas, emocional, psicológica, moral e física. Mexe também com a sua estrutura financeira, mexe também com a estrutura familiar, com todos da família. A gente pode falar muito sobre isso de diversas formas. Nós temos aí a Lei Maria da Penha, nós temos aí os índices de violência doméstica só crescendo. Nós precisamos olhar para o que mantém uma mulher presa a uma relação que faz mal. O que te mantém voltar todos os dias para o lugar onde você está sendo prejudicada. O que te faz voltar? O que te faz permanecer, continuar? Às vezes é os filhos, às vezes é o sentimento de proteção. É muito comum as mulheres se sentir protegidas em relacionamentos tóxicos, principalmente com perfil narcisista, que eles são galanteadores, eles são sedutores, eles oferecem muitas promessas de um futuro brilhante, maravilhoso, e tudo vai dar certo. Eles têm a fase do bomb love, onde enche de amor, de carinho, e investe, eles dão tudo, e a pessoa realmente acredita que vai acontecer a mudança. E aí tolera o quê? Mais um pouco de tempo. Normalmente, nesse período, as mulheres acabam que engravidando, tendo mais filhos na relação, porque estão ali confiantes de que tudo vai dar certo e se mantém. O vício também em ocitocina é um outro componente que também faz a pessoa permanecer por mais tempo. Ocitocina é uma substância que traz aquela sensação de amor, de acolhimento, de apego, gera mesmo aquele apego, sabe? É a mesma substância onde a mãe, quando ganha o bebê, recebe o bebezinho em seus braços, ela libera ali aquele sentimento de amor. E cada vez que ela amamenta, a conexão entre mãe e filho fica cada vez maior. É a ocitocina que faz isso. E a ocitocina também causa dependência amorosa ao toque, ao carinho, ao amor. Não era amor, não era um sentimento normal, era um apego exagerado, que toda vez que a gente se conectava, eu ficava completamente enlouquecida. Eu já ouvi muito assim, não era amor, era apenas sexo. A única coisa que nos mantinha unidos era o sexo. Quando a gente estava fazendo sexo, tudo dava certo, mas quando não estava, alguma coisa acontecia. O vínculo era um vínculo ansioso, desregulado, desajustado, era uma confusão total. Mas quando a gente se conectava fisicamente, a coisa acontecia. Porque a ocitocina faz isso. Então, a gente poderia explicar de forma técnica o porquê você se mantém nessa relação. Mas vamos falar de forma clara. Você tem uma carência. Te faltou amor, carinho, informação, respeito e ensino sobre limites na sua infância. É por isso que você se mantém tanto tempo em um relacionamento tóxico.
Seja qual for o tipo de relacionamento, você está nele porque você aprendeu a tolerar. Você está nele porque você aprendeu que pode continuar um pouco mais. Quando você entender que você não pode aceitar certos comportamentos, você não vai arrumar uma briga, não vai discutir, não vai causar um caos por causa de qualquer situação. Mas quando você entende que algumas situações são inaceitáveis e você se posiciona, a própria pessoa tende a recuar. Você tolera porque você aprendeu a tolerar. Eu atendo muitos casos de mulheres que passaram anos aprisionadas em relacionamentos abusivos, sem entender o porquê se sujeitavam àquela situação. O que levava essa mulher a se sujeitar nada mais era do que uma informação colocada lá na infância. Eu atendi uma em que ela ficava ajoelhada no milho a noite inteira. O pai mesmo colocava ela ajoelhada no milho. O que aconteceu na fase adulta, quando ela teve que decidir em dizer não para aquela relação que era extremamente... Ela continuou aceitando e tolerando, porque ela recebeu a informação na infância de que ela poderia tolerar a dor um pouco mais quando estava ajoelhada no milho. Entende? É isso que acontece com o cérebro humano. Quando você recebe essa informação na infância, você vai levar isso para a sua fase de adulto e vai levar isso para as suas relações. Agora, como que eu desconstruo tudo isso? Como que, a minha infância foi assim, muito castigo, muita cobrança, ninguém me abraçou, ninguém me disse o que eu tinha que fazer, eu não sabia de nada, eu entrei numa relação muito cedo e eu não sabia o que fazer, eu fui só tolerando e aceitando esses comportamentos e hoje eu me sinto completamente presa, eu não sei como sair. Primeiro você precisa se fortalecer e entender o que te levou a tolerar. Você não é assim, você está assim e isso pode ser mudado. Entender por que você está tolerando, por que você aceita. A partir do momento que você tiver essa compreensão e começar a fortalecer a sua identidade real, o seu eu real, e ajustar a forma como você vê a si mesmo e ao mundo, você também automaticamente irá ajustar a forma como você vê as suas relações. E colocar os limites necessários. Isso eu aceito e isso eu não aceito. Simplesmente assim. Tudo começa com você. É ressignificando você que você vai compreender o mundo e a forma como o mundo se comporta. E estabelecer as margens de limites. Até aqui vai. Ninguém fala comigo desse jeito. Eu mesma fui uma pessoa que tolerei muitas coisas em minhas relações, porque não recebi isso na minha infância. A partir do momento que eu entendi, através de muito estudo, muita pesquisa, atendendo outras pessoas passando por situações assim, a partir do momento que eu entendi, eu me posicionei e não aceito menos do que respeito. Eu quero ser respeitada. E o respeito inclui a forma como a pessoa fala comigo, a forma como ela se comporta comigo, a forma como ela se direciona a mim. A partir desses comportamentos, eu decido se eu continuo mantendo essa relação ou não. A escolha é sempre minha, a partir do momento que eu tenho a consciência de quem eu sou. É entendendo quem você é que você pode mudar tudo isso. Então comece por você. Você pode estar aí presa a uma relação que você já está cansada, não sabe mais o que fazer e está tentando de todas as formas mudar essa pessoa, porque é isso que a gente faz, mas entenda, você precisa mudar você. Enquanto você ficar olhando apenas para essa pessoa, nada irá acontecer. Olhe para você, para que você comece a desconstruir esse padrão que está estabelecido em você de aceitar relacionamentos assim. Quando você desconstruir isso, pode ser que essa relação não dure mais. Pode ser que o que uniu você foi apenas a loucura que estava da falta de amor, de cuidado, de atenção, o buraco que estava em você. Quando você preenche esse buraco com você mesma, sabendo quem você é, sabe? Imagina comigo, um quebra-cabeça enorme com a sua foto. Amor, cuidado, atenção, carinho, coisas que foram colocadas na sua infância e foi montando esse quebra-cabeça que é você. Mas em uma parte desse quebra-cabeça, ela tá com um buraco, ela tá vazia. Tá vazia por quê? Porque não foi preenchida. Os seus cuidadores, os seus pais, negligenciaram isso, não conseguiram te oferecer essa peça, não tinham essa peça para colocar ali. Então você cresceu com esse buraco.
E você está indo nas suas relações encontrar um jeito de tampar esse buraco de qualquer forma. A hora que você entender que esse buraco vem de você mesma, sabendo por que você existe, por que você nasceu, qual é a sua importância, entendendo que Deus fez você para ser amada e protegida e nada menos que isso, aí você mesmo coloca essa pecinha no lugar, com a identidade formada, o quebra-cabeça montado, você faz as escolhas certas e não tolera mais relacionamentos tóxicos. Não tolera mais viver em uma relação que te faz tanto mal. Deixa aqui um comentário falando sobre esse vídeo, se você está tendo dificuldade de dizer não para algumas relações, não consegue entender por quê, que eu quero ouvir você, tá bom? Até o próximo vídeo.